Soja, safra americana, chega à reta final e confirma perdas. No Brasil, a safra nova não está tendo pressão de vendas. Milho safrinha mostra leve melhora nos últimos dias. Enquanto isso, produtores de arroz precisam vender grão para pagar dívidas. Feijão segue em alta. Trigo, atingido por fortes chuvas, segue colheita. E o mercado das carnes segue bem forte. Hoje é dia de análise de mercado agropecuário com Vlamir Brandalize. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural. Exportadores dos Estados Unidos venderam 1,81 milhão de toneladas de soja da safra 19/20. Já descontados os cancelamentos, na semana encerrada em 31 de outubro, foi o que informou nesta quinta-feira, dia 7, o Departamento de Agricultura, do país, o USDA. O consultor, parceiro do Paracatu Rural, Vlamir Brandalize, tem agora os detalhes pra gente no Minuto do Produtor. E começamos o comentário de hoje novamente com a situação da safra americana. Clima favorável para a colheita, as máquinas avançando sobre os campos americanos, já mais de 80% da safra de soja colhida nos Estados Unidos e com isso indo para a reta final da safra e provavelmente vai confirmando perdas. Os indicativos do mercado apontam aí uma expectativa de uma safra na faixa de 95 milhões de toneladas, pouco acima talvez, frente aos 96,6 milhões de toneladas que o USDA apontou em outubro e frente a 120,5 milhões de toneladas colhidas em 2018. Então a safra é menor, muito menor, praticamente 25 milhões de toneladas a menos. Isso vai deixando o mercado internacional ajustado, com queda nos estoques, mesmo com demanda um pouco mais frágil na China, principalmente em função da peste suína. Mas o quadro em geral ele ajustou bastante. Os grandes estoques que tinham nos Estados Unidos, eles enxugaram muito e agora já se aponta aí que o relatório do USDA desse mês de novembro deva vir aí abaixo de 12 milhões de toneladas de estoques de soja nos Estados Unidos, frente a quase 30 milhões que tinha na safra passada. Então veja que houve uma forte queda nos estoques. Isso é benéfico, que vai dando suporte para as cotações aí se manterem em patamares aí bem melhores que foi o ano passado e o quadro acima de $9 aí, de 9,20 a 9,5 aí, que é o mercado atual, e esperando aí pelas definições do acordo entre Estados Unidos e China, que está se desenrolando e os primeiros passos estão sendo dados e tudo indica que venha para confirmar alguma coisa à frente, e com isso daria mais um fôlego aí para o mercado trabalhar um pouquinho mais positivo, mas somente depois de confirmado o acordo, assinado, e aí os chineses voltando a comprar efetivamente nos Estados Unidos, porque eles estão retraídos, não estão usando da liberação da importação de 10 milhões de toneladas sem tarifas, eles não estão comprando, por enquanto estão levando da mão para a boca e quase pouca coisa de negócio novo nos Estados Unidos. Tem comprado quando aparecem ofertas no mercado brasileiro. A semana foi de alguns negócios também nos portos brasileiros. Teve negócios na faixa de 89 aí para novembro, teve 90 para dezembro, janeiro. Mercado da safra nova indicando aí de 87 a 88,5 das posições de março até julho. Mas a safra nova não está tendo pressão de venda, né? O produtor mais interessado em plantar aqui no Brasil, o restante da safra, do que efetivamente em negociar posições novas. Então esse é o quadro. A semana também foi marcada aí pelo leilão aí do pré-sal, do petróleo do governo. Para muita gente foi um fracasso o pregão, porque praticamente só a Petrobras teve que entrar comprou aí quase 70 bilhões, mas isso não animou muito o mercado financeiro, né, que viu isso como um fator aí. O dólar subiu mais de 2%, justamente porque como a petroleira brasileira vai ter que comprar dólares, é 70 bilhões de reais aí
que vão ser comprados em dólar para internalizar e pagar esse petróleo. Então isso causou uma pressão positiva no dólar e acabou beneficiando aí alguns negócios na soja. Os campos brasileiros, aos poucos, as chuvas vão se normalizando e a safra vai andando, né? O plantio já a passos largos, muitos produtores já fechando o plantio, como no Médio Norte do Mato Grosso e aí partes do oeste do Paraná, norte do Paraná, muito produtor já fechou o plantio. Então o ritmo das máquinas segue e as chuvas aos poucos elas vão se normalizando para a soja e caminhamos aí para uma safra dentro da normalidade, mesmo com um pequeno atraso frente ao que ocorreu no ano passado, né? Mercado da soja aí também olhando aí as condições da safra do Paraguai, já tudo plantado lá no Paraguai, as chuvas também se normalizaram, o quadro vai andando, houve atraso nesse ano também no plantio, o plantio também andando na Argentina, lá o plantio ainda é lento, menos de 10% das lavouras plantadas, e aí a Argentina vai até janeiro plantando, né? Então essa é a condição da América do Sul, que aos poucos vai vendo o clima se normalizar. A quinta-feira, dia 7, chegou ao final com desvalorizações para os preços internacionais do milho futuro na Bolsa de Chicago. Já aqui no Brasil, a safrinha 2020 teve leve melhora, como explica Brandalize, que também fala sobre o mercado do arroz. Mercado de milho também olhando lá em Chicago, nos Estados Unidos, a condição de safra é regular, a colheita avança a passos largos dessa semana, o clima é favorável e com isso o mercado segue calmo. Então não tem muita novidade no mercado aí do milho internacional. E aqui no Brasil, os portos aí mantendo de 40 a 42 reais aí na exportação e como o comprador está agressivo para a demanda interna, e pagando até 43, em alguns casos 44 na indústria, CIF do Sul e Sudeste, ele não mostra novos negócios na exportação. A safra nova do milho aí, a safrinha de 2020, também teve leve melhora nessa semana nos indicativos, com chance de R$ 39 nos portos, alguns apontando que poderia rodar até melhor que isso, até 40, mas não está tendo pressão de venda, né? Como está tendo o produtor esperando aí o desenrolar da safra de soja para reposicionar posições aí do milho futuro, né? Agora deu uma acalmada no quadro do milho dos negócios da safrinha do ano que vem. O mercado do arroz aí também, produtor necessitando vender para fazer caixa, quitar dívidas, muita gente querendo vender no Rio Grande do Sul e a tentativa de alta continua, mas o mercado ainda é de calmaria, né? Então, os poucos negócios que têm saída na faixa de 44 ali na região de Uruguaiana, 45 nas regiões um pouco mais próximas aí, mais centrais, 46 próximo de Porto Alegre, então variando de 44 a 47 é o comercial gaúcho que tem se mantido estável. Nas demais regiões do Brasil, o casca também segue estável nos níveis altos que teve aí da evolução de setembro, ele vem manteve todo o mês de outubro e agora esse começo de novembro também, porque não tem ofertas no Mato Grosso, em Tocantins, no norte, praticamente sem arroz nessas regiões. E aí a calmaria no sul, ele acaba limitando novos avanços nessas regiões do norte e centro-oeste do Brasil, em função de que o arroz do sul acaba ficando muito competitivo, né? A alta do dólar dessa semana aí acabou dando uma segurada no ritmo das importações, principalmente do Paraguai, mas a expectativa é que o dólar volte a se acomodar aí nos próximos dias e volte aos negócios com o importado. E aí também vai dificultando um pouco a reação, né? Porque o mercado do arroz aí tem mais umas 3, 4 semanas para fechar o ano, porque dezembro normalmente é parado, né? Então é esse mês aí que pode movimentar, senão só depois da segunda quinzena de janeiro em diante. As indústrias de arroz correm em cima do varejo para tentar vender, há uma corrida boa, há uma demanda, o mercado tenta colocar ajustes, alguns ajustes estão fluindo, mas a maioria ainda fechando dentro da estabilidade, com descontos, mas o que mostra é que tem demanda, continua tendo demanda. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É bom ou não é, só? Agora
Agora, Vlamir Brandalize vai explicar pra gente que o feijão, diferentemente do arroz, começou a melhorar o mercado e está em alta. Já o trigo está em fase final de colheita. As carnes seguem firmes. O mercado feijão segue mais firme que os demais, o mercado feijão em alta nessa semana, mais procura que oferta, já com indicativos de 170, 210, 220 no Carioca. Então o mercado melhorou os níveis de 30 a 50 reais as posições e ainda tem fôlego positivo porque continuamos no vazio de ofertas, tem mais demanda do que oferta nesse período, ainda é um mês que tem demanda porque depois de dezembro dá uma parada e agora os compradores estão correndo atrás para as reposições para atender esse restante de ano aí. Com o produto aí junto ao varejo. Vai seguir firme no mês, em função de que tem poucas regiões do Brasil com colheita nesse momento e muitas regiões que tem feijão, principalmente do sul, sofreu com a estiagem, o potencial da safra é bem menor do que poderia ser em função de perdas do potencial devido à seca que pegou aí Paraná, Santa Catarina, que sofreram com o clima. São Paulo também sofreu com o clima e onde que as colheitas estão fluindo de maneira localizada, mas também a oferta é menor que a demanda e o mercado vai se mantendo firme. Esse é o quadro do nosso amigo feijão. Mercado do trigo sem novidades, né? Continua ainda na fase final de colheita, quase aqui do Paraná, com colheita andando no Rio Grande do Sul, muito produto que recebeu muita chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, indo para o setor da ração, e aí calmaria no grão que vai para os moinhos sem grandes novidades, né? Ele vai mantendo uma calmaria. Só para dar uma ideia, o mercado gaúcho aí na faixa de R$700 a tonelada do produto que sai para outros estados como Moinhos do Paraná que tem atuado no mercado gaúcho do trigo. O mercado das carnes segue firme, né? O mercado aí já mostrando o boi aí para 2020 acima de R$200 a arroba. O mercado já olhando o boi chinês, a demanda da China se abrindo. Então o mercado da carne vai evoluindo. A alta da carne no atacado, no varejo, no pasto. Vai dar fôlego para o setor do frango, suíno, então o segmento da carne vai indo para um final de ano de depressão de alta e cotações em crescimento. Ainda tem muito fôlego para mostrar aí nesse restante de ano. Com fechamento em 8 de novembro, dólar para compra R$ 4,17. Soja em grãos, Buritis 81, Uberlândia 83, Unaí 82,50, Porto Paranaguá 89,82. Milho seco, Patos 35, Unaí 34, São Paulo 42,94. Feijão carioca, de acordo com a Ibraf, negócios reportados em Minas Gerais, de 160 a 230. Café arábica, bica, dura tipo 6, Guaxupé 471, Patrocínio 480, São Paulo 474,27. Arroz 60 quilos em Rio Verde, Goiás, R$ 49,00 e 50 quilos em Rio Grande do Sul, R$ 46,37. Sorgo 60 quilos, Cristalina, R$ 23,90. Trigo 60 quilos em Avaré, São Paulo, R$ 49,82. A tonelada no Paraná, R$ 829,85. Boi gordo, Montes Claros, R$ 171,50. Patrocínio 169, São Paulo 181,90 e em Belo Horizonte 180. Vaca gorda, Urucuia 160,50. Em Belo Horizonte R$ 170,00. Nelore, 8 a 12 meses, Mato Grosso do Sul, R$ 1.406,24. Frango, quilo em São Paulo, R$ 4,65. Goiânia. Suíno, o suíno em Goiânia, R$ 5,50. Ovos no Ceasa, 30 dúzias, R$ 80,00. Quiabo, quilo, R$ 3,75. Giló, R$ 1,86. Tomate, R$ 1,50. Arroba do algodão, R$ 83,80. Batata ágata, beneficiador, 50 quilos em Araguari, R$ 25,67. E para continuar recebendo as informações do agronegócio, inscreva-se em nosso canal. Também clique no sininho e compartilhe este vídeo com seus amigos para nos ajudar a trazer muito mais informações para você. Muito obrigado. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.